Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, e nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, com nosso coração voluntário nos prostramos diante do Senhor, da sua santa palavra, como sendo um ato de honra que nós queremos prestar ao Senhor nesta manhã, de reconhecimento da tua grandeza, da tua soberania, ó Deus, do teu poder sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Recebe esse ato de fé, recebe a nossa oferta de amor nesta manhã, a consagração das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos lares, ao Senhor nesta manhã. É o Senhor um Deus que cuida de nós, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, de toda a nossa adoração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, todo mundo deseja viver bem nessa vida, não é verdade? Todo mundo quer viver bem, tranquilo, todo mundo quer ser feliz. Pode perguntar até ao morador de rua: o que você mais quer da vida? Ele vai dizer: eu quero ser feliz, eu quero viver bem. E todos nós sabemos que a vida é uma só, e queremos aproveitá-la bem, o máximo. Alguma coisa errada nisso? Claro que não. O Senhor está dizendo que esse é o plano dele para nós, essa é a vontade dele para nós. Eu vou mudar a tua sorte. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito de paz, de bênçãos, pensamento de vitória, pensamento de alegria, de uma vida tranquila. Esse é o desejo de Deus. Agora, todos sabemos que a Bíblia compara essa vida, que é única, com tudo aquilo que é passageiro. A Bíblia compara a nossa vida como uma neblina. A neblina surge na madrugada, mas logo que começa a clarear o dia e vem o sol, ela já desaparece. A Bíblia compara a nossa vida com um sopro, nada mais rápido, nada mais passageiro do que um sopro. E ele acaba em breve. A Bíblia compara a nossa vida como uma relva verde, uma plantinha verde que é viçosa de manhã, mas à tarde vem o sol e logo ela seca e murcha. Em Provérbios, no capítulo 10, no verso 22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Então o plano de Deus é esse, que nós não venhamos a viver com desgosto, com tristeza, mas que a gente viva bem. É o que Ele está dizendo no texto. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Quantas vezes o Senhor tem dito a nós essa manhã, de ouvir, que Ele é um Deus que ouve, é um Deus que escuta, é um Deus que responde. Esse é o plano de Deus, que a gente viva bem. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, o Senhor diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa é a vontade de Deus, suprir cada uma das nossas necessidades. Mas para nós alcançarmos essa plenitude do plano de Deus para nós, para alcançarmos essa plenitude da vontade de Deus para nós, para as nossas vidas, há um princípio. Que princípio é esse? É um princípio que ninguém alcança essa vontade de Deus plena, ninguém consegue chegar a esse lugar desse propósito de Deus pleno para as nossas vidas, se não aprendermos antes a superarmos as rejeições. Diga, superar rejeições. Deus tem o melhor para nós? Tem. É a vontade dele que a gente viva bem? É. Mas só alcançamos isso quando nós conseguimos derrotar as cargas das rejeições. O peso terrível das rejeições. No Salmo 118, no verso 22, a palavra diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Profeticamente, o salmista está falando de quem? Está se referindo a quem? Ao Messias, a Jesus. Aquela pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Você nunca vai conseguir alcançar a plenitude da vontade de Deus, do propósito de Deus para a tua vida, se você não derrotar as rejeições. Isaías, no capítulo 53, no verso 3, diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus foi a pessoa mais rejeitada deste mundo. Agora, o que poucos cristãos sabem é que os traumas do passado nos prendem a problemas de hoje. Os traumas lá do passado nos mantêm presos em muitos problemas atuais, nos dias de hoje. E pior, eles continuarão nos prendendo se nós não derrotarmos esses traumas do passado. O meu alvo nesta manhã, com essa reflexão, é encorajar a cada um de vocês, começando por mim também, a conviver de uma forma vitoriosa, a conviver de uma forma vencedora com as rejeições presentes e também com as futuras, que provavelmente nós ainda teremos pela frente. Olhando sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que foi o mais rejeitado no mundo. A psicologia ajuda? Sim, ajuda. A psiquiatria ajuda? Sim, ajuda. Mas você jamais conseguirá derrotar os traumas, especialmente a rejeição, se não for olhando para Jesus. Se você não buscar na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Quando Moisés enviou 12 espias, isso está descrito no livro de Números. Moisés caminhava com o povo rumo à terra prometida e enviou 12 espias para sondar a terra, para espiar a terra.
A terra já não estava prometida? Sim, Deus havia prometido a terra. Teoricamente, a terra já era de Israel, já pertencia a Israel. Mas mesmo assim, Moisés envia 12 homens, 12 espias, para sondar a terra. E eles descobriram então que lá na terra prometida, haviam inúmeros povos habitando, cidades fortificadas, grandes guerreiros, haviam também gigantes. Isso era então um enorme desafio para Moisés e para todo o povo de Israel. Deus tinha prometido a terra, Deus deu a terra, mas a terra não estava vazia. Não era uma questão simplesmente de chegar e tomar posse. Havia agora um enorme desafio pela frente. Esses desafios que Moisés e o povo de Israel enfrentou, eles simbolizam os nossos problemas cotidianos. Simbolizam nossas lutas diárias. Deus tem o melhor para nós? Tem. Deus quer que vivamos bem? Quer. Nós também queremos viver bem. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, o que a Bíblia diz a nosso respeito? Que nós somos uma raça eleita, nós somos um sacerdócio santo, nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas temos um enorme desafio pela frente. Somos a nação santa, somos a raça eleita, somos um sacerdócio real, somos um povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, mas tudo não é só glória e aleluia. Há um desafio enorme pela frente. Além de todos os problemas exteriores que nós temos, que nós enfrentamos, nós temos ainda os problemas interiores. E eu não sei qual é pior. Esses problemas interiores que podem gerar em nós crises existenciais terríveis. São os nossos desafios. É quando a pessoa perde o gosto pelos desafios da vida. A pessoa perde o prazer de lutar pela vida. Crises existenciais levam as pessoas a desanimar, levam pessoas a jogar a toalha. Talvez alguns de nós já tenha passado por momentos assim, de pensar, não, eu agora para mim chega, basta. Passamos por momentos assim. Estamos aqui pela graça de Deus. O Senhor nos tomou de volta e disse, não, levanta, eu te ajudo, eu te fortaleço. Vai em frente, eu sou contigo. Nesse processo dessa caminhada nossa com Deus, entre todas as promessas maravilhosas de Deus, nós temos dois inimigos principais. São dois grandes e terríveis inimigos. O medo é o primeiro, a incredulidade é o segundo. São os dois maiores, dois terríveis inimigos: medo e incredulidade. Pensemos um pouco na incredulidade. O que é que provoca a incredulidade? Certos problemas que nós viemos desenvolvendo desde muito cedo. E esses problemas, muitos ligados à rejeição. Muitos deles especialmente ligados à rejeição. E a gente já vem desenvolvendo desde muito tempo atrás, desde muito cedo. Alguns até desde o ventre.
Muitos são rejeitados quando ainda estão no ventre da sua mãe. E aí a pessoa cresce, fica adulta, desenvolveu aquele problema desde cedo e cresce com aquele trauma, aquela rejeição. Culpar quem? Quem seria o culpado? Culpar os pais? Não. Se houve alguma rejeição, não foi porque eles quiseram. Se houve alguma falta de amor, não foi porque eles quiseram. Se houve alguma falta de amor por parte dos nossos pais para conosco, muito provavelmente foi porque eles não tiveram, eles não receberam. E ninguém pode dar aquilo que não tem. O que de fato derrotou o povo de Israel não foram os desafios exteriores que eles tiveram que enfrentar. O que realmente derrotou o povo de Israel foi a incredulidade. Em Deuteronômio, no capítulo 32, no capítulo 1, no verso 32, a Bíblia diz assim: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Igualmente, os nossos maiores problemas começam quando nós começamos a duvidar do amor de Deus. Eles duvidaram das promessas de Deus, eles duvidaram do amor de Deus. Nem por isso crestes no Senhor, o vosso Deus. Assim também nós. Quando começamos a duvidar do amor de Deus, quando começamos a duvidar da aceitação de Deus, os problemas exteriores começam, interiores também. Quando começamos a duvidar do perdão de Deus, quando começamos a duvidar do poder de Deus em nossas vidas. Queridos, eu estou falando de coisas que acontecem até com o crente mais fiel do mundo. Não estou falando de algo impossível de acontecer com um cristão, com um crente fiel. Eu estou falando de coisas que acontecem com os mais fiéis dos cristãos do mundo. Tomé, por exemplo, um dos 12 de Jesus, um dos 12 que caminhava com ele, que convivia com ele diariamente. Mas Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. 11 estão dizendo: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. 11 estão dizendo: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé está dizendo: não, eu não acredito. Se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser o meu dedo no sinal dos cravos da mão dele, se eu não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum eu acreditarei. Tomé sabia que nas mãos de Jesus haviam os sinais dos cravos. Tomé sabia que no peito de Jesus, do lado esquerdo de Jesus, havia uma ferida profunda, causada pela lança do soldado romano. Quando quis se certificar de que Jesus realmente estava morto, ele perfurou o lado esquerdo de Jesus, de onde jorrou água e sangue. E Tomé está dizendo: eu não acredito. Mas quando Jesus se apresentou para ele também ressuscitado, não foi preciso ele colocar seu dedo nos sinais dos cravos nas mãos de Jesus. Não foi preciso ele colocar sua mão na ferida, no peito aberto de Jesus. Ele, quebrantado, se prostrou e declarou: meu Senhor e meu Deus.
João Batista, o precursor de Jesus, aquele que Deus escolheu para anunciar Jesus, o batizador de Jesus. Mas quando se deparou com o peso da rejeição, quando experimentou o gosto amargo da rejeição e foi lançado na prisão, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias, a quem viria, ou se haveriam de esperar por um outro. João Batista, o que mais falou de Jesus, o precursor, o anunciador de Jesus, batizou Jesus, mas quando experimenta a crise, a rejeição, a prisão, perdeu a fé, jogou a toalha e enviou 2 discípulos para perguntar: Jesus, é o Senhor mesmo? É o Senhor? Amados, os judeus ainda estão esperando o Messias até hoje. Pergunta para um judeu seguidor do judaísmo, judeu mesmo. Graças a Deus temos muitos judeus messiânicos. Mas pergunte a um judeu, quem foi Jesus? Ele vai responder para você que foi o maior enganador que já existiu na face da terra. A incredulidade nos leva fatalmente à desobediência. A desobediência nos leva fatalmente à derrota. Esta é a linha de ação do inimigo. Essa é a linha do trabalhar dele, de Satanás. Medo, incredulidade, desobediência, derrota. O medo é terrível. O medo prende a vida de uma pessoa. O medo paralisa as pessoas. O medo emperra as bênçãos de Deus. E ele começa por aí. Medo, fatalmente vem incredulidade. Fatalmente vem a desobediência. Fatalmente vem a derrota. Diga: Senhor, me ajude. Israel não foi derrotado por causa dos inúmeros povos que habitavam a terra. Israel não foi derrotado porque eles eram grandes guerreiros, porque as cidades eram fortificadas. Não, Israel foi derrotado por causa dessa linha maligna de ação do inimigo: medo, incredulidade, desobediência e derrota. E o resultado para aquela geração foi terrível. Todos morreram no deserto. Não entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. O resultado foi terrível. Qual o objetivo de Satanás? Qual é o propósito de Satanás? Qual é o alvo de Satanás? Nos levar a colocar como base da nossa vida qualquer coisa menos os valores de Deus. O que Satanás deseja, o esforço dele, é que você coloque como base da tua vida qualquer coisa que você quiser, menos os valores morais de Deus. O que Satanás quer é que você coloque como base da tua vida qualquer coisa que você imaginar, que você desejar neste mundo, menos a palavra de Deus, os valores morais de Deus. Como sempre, ele ataca em cima das necessidades humanas. Ele ataca em cima das nossas necessidades, ele ataca em cima das nossas fraquezas.
ele procura sempre os pontos fracos do ser humano. Ele estuda os pontos fracos e ele vai direto na fraqueza moral, na fraqueza emocional. Ele se aproveita dos momentos de seca espiritual. Sabe aqueles momentos que a gente passa de aridez espiritual? Ele se aproveita desses momentos. Os momentos da nossa necessidade. Foi assim com Jesus. Foi no momento em que Jesus teve fome. Exatamente quando Jesus teve fome. Uma necessidade extrema do ser humano. É a fome. Exatamente no momento em que Jesus teve fome, em que ele atacou Jesus. Ele se aproveita das fraquezas emocionais, das fraquezas físicas, das necessidades humanas. Já passou fome alguma vez? Pergunte a alguém que já passou fome. O que significa passar fome? É a necessidade extrema do homem. Exatamente nesse momento que Jesus teve fome, ele atacou Jesus. Mas Jesus o derrotou com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Amados, para nos prevenir, só para a gente se prevenir, precisamos nos lembrar, compreender as necessidades básicas do ser humano. Porque é aí em que ele vai atacar. A primeira necessidade básica do ser humano é a necessidade espiritual. A primeira necessidade do homem é Deus. É Deus na vida dele. A maior necessidade é espiritual, é Deus. Todo ser humano tem um vazio espiritual. Vocês sabem disso. Todo ser humano já nasce com esse vazio espiritual. E a grande prova disso, a maior prova disso, é o número infinito de religiões que existem no mundo. Essa é a maior prova de que o ser humano, todo ser humano tem o vazio espiritual. Tem a necessidade de Deus. Não existe uma certeza de quantas religiões, o número é imenso, mas há uma estimativa de 10.000 religiões no mundo. 10.000 religiões. Para que tantas? Essa é a grande prova de que todo ser humano tem um vazio espiritual, vazio de Deus. E Satanás, ele tem usado esse vazio espiritual do homem para enganá-lo com as religiões. Ele usa essa necessidade básica, que é a maior, a necessidade de Deus, a maior necessidade do homem. Satanás a usa para enganá-lo com uma religião, com uma filosofia. E aí ele ataca o ego, ataca o ser humano no seu ego, e faz o homem, mergulhado em sua religião, se achar o melhor de todos. O homem mergulhado em sua religião, ele vai se achar o dono da verdade. Eu fui religioso e eu me sentia o dono da verdade. Eu me achava o melhor, a melhor religião do mundo era a minha. Era muita pretensão entre 10.000 religiões achar que a minha era a melhor de todas, mas eu dizia que era a melhor de todas e que a minha religião era a única.
É o que Satanás faz, enganando as pessoas, com uma religião, com uma filosofia de vida, com um sistema. Queridos, qual é a real necessidade do ser humano? Qual é a real necessidade espiritual na vida de um ser humano? É a intimidade com Deus. Por que o mundo está do jeito que está? Porque 10 mil religiões é o que se estima. 10 mil religiões no mundo. E por que o mundo está do jeito que está? É a falta da intimidade com Deus, a maior necessidade do homem, a intimidade com Deus. E o homem continua buscando nas religiões. Sabe como Jesus define o religioso? Ele diz em Mateus, no capítulo 23, no verso 27: Ai de vós, escribas e fariseus, os religiosos do tempo de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. É o religioso, é aquele que por fora se mostra belo, perfeito, aparência de santidade, cara de santidade, linguajar de santidade, mas por dentro, ossos mortos e toda imundícia. Jesus quem define assim o religioso. A segunda maior necessidade básica do ser humano são as necessidades emocionais. O ser humano necessita ser amado, compreendido, respeitado, considerado. O ser humano necessita ser valorizado, ser aceito. Ele necessita dessa segurança do viver em grupo. Ele necessita dessa segurança, dessa proteção do viver em família, do viver em grupo. Qual a diferença entre nós cristãos e os não cristãos? Por que um não cristão, quando entra numa igreja evangélica, ele fica impactado? Porque ele sente essa segurança do grupo, essa proteção. Até mesmo o pastor, ainda que tenha pregado uma mensagem dura, mas ao final ele desce e vai ao encontro daquele irmãozinho que acabou de chegar e o abraça. Ele diz: como vai? Como é que você está? O que você está precisando? O ser humano necessita dessa proteção, dessa segurança. Necessidades emocionais. Em segundo lugar, ser valorizado, ser aceito, ser compreendido, ser respeitado, ser amado. Todo mundo necessita disso. Terceira necessidade básica do ser humano são as necessidades físicas. Proteção no ambiente familiar. No seio da família. Isso é fundamental na autoestima do ser humano. O lar, a segurança. Por isso nós, quando lidamos com casais que estão se separando,
pensando em se separar, nós nunca optamos pela separação, sempre pelo perdão e pela restauração. Especialmente quando há filhos, quando há crianças. Porque numa separação as crianças são as mais afetadas, são as mais atingidas. É fundamental a criança sentir essa proteção do lar, dos pais, essa segurança que a família oferece. E nós podemos resumir todas essas coisas numa única palavra. E a palavra seria aceitação. Tudo o que eu disse, todas essas necessidades básicas, podemos resumir numa só palavra: aceitação. Quando há aceitação, tudo bem. Quando não há aceitação, vai haver a rejeição. Vêm os traumas emocionais. A rejeição é a ferramenta preferida de Satanás para causar todo tipo de distorção na personalidade do ser humano. Ele pega por aí, ele pega a rejeição. É uma ferramenta muito usada nas mãos de Satanás, porque através disso ele causa um monte de distorção na personalidade da pessoa. Por que Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, um homem que usava de fraude, ladrão, odiado por todos, por que esse homem, quando se deparou com Jesus, disse: Jesus, eu decido hoje dar a metade dos meus bens para os pobres, e se eu defraudei alguém, restituir-vos-ei 4 vezes mais. Ele sabia que ele tinha usado de fraude, um cobrador de impostos. Por isso ele disse para Jesus: alguém a quem eu tenha defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque Jesus não o rejeitou, porque Jesus o aceitou, porque Jesus olhou para ele em cima daquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu vá dormir na tua casa. Jesus o amou, Jesus o aceitou, Jesus não rejeitou. Por que aquela mulher samaritana, que tinha tido tantos maridos, já estava no 6º marido, quando se encontrou com Jesus, saiu correndo desesperada, gritando para todos da cidade: venham ver este homem que eu encontrei, é um homem que sabe tudo a respeito da minha vida, venham conhecê-lo também. Por quê? Porque Jesus não a rejeitou, apesar de ser uma mulher adúltera, com tantos homens. Jesus a aceitou, Jesus a amou, Jesus perdoou, e ela foi transformada. Por que aquele homem gadareno, que vivia em cemitério, atormentado por uma legião de demônios, nu, todo ferido, gritando, com uma força tão poderosa que arrebentava todas as correntes e prisões, que todo mundo tinha medo e fugia dele? Por que aquele homem, quando teve um encontro com Jesus, foi liberto e implorava para Jesus para segui-lo? Senhor, deixa eu ir com o Senhor, eu quero seguir o Senhor.
Porque Jesus não teve medo dele como todo mundo tinha. Jesus não fugiu dele como todo mundo fugia. Jesus não o rejeitou como todo mundo rejeitava. Jesus o amou. Jesus o libertou. Jesus o perdoou. E agora ele implorava para Jesus: eu quero seguir o Senhor. Jesus disse: não, é melhor você ficar. Vai lá na tua casa, se apresente para a tua família. Fica aqui em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. E esse homem era de uma dessas 10 cidades, chamada Gadara. Por isso ele é o gadareno. Jesus disse: não, você tem aqui 10 cidades para ganhar para Cristo, para ganhar para mim. É melhor você se apresentar para a tua família. Fique aqui. Ele implorava que queria seguir Jesus, queria estar junto com Jesus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude nas nossas lutas diárias, nos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Os exteriores e os interiores. Não sei qual é pior. Que Deus nos dê graça de perseverarmos, de permanecermos firmes. Que Deus nos dê graça de não perdermos o ânimo, a coragem de lutar pelos desafios. Muitos têm feito isso, perderam o ânimo, perderam a coragem. Muitos desanimaram. Há muitos caídos pelo caminho afora. Há muitos que morreram desanimados, perderam a salvação. Tudo que nós mais precisamos é da presença de Jesus. Eu posso falar o que quiser aqui, que você precisa disso ou daquilo. Posso falar de um monte de coisa que você precisa. Mas eu não posso negar, não posso deixar de dizer: o que mais você precisa para a tua vida é a presença de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Baixe a tua cabeça, por favor, por um momento. Querido Jesus, nós te amamos com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Eu te adoro. Declare a Ele o teu amor agora, a tua gratidão a Ele, a tua dependência dEle. Derrama o teu coração na presença dEle. Se for preciso chorar, chore na presença dEle. Se alegre também na presença dEle. Querido Jesus, quem sabe o Senhor tenha me colocado nesse momento diante de alguém que caminhou todo o tempo com esse trauma, com esse problema da rejeição, da falta de amor, da incompreensão. Mas agora, Senhor, eu quero orar por essa vida. Por favor, Senhor. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor é que nós estamos reunidos. Em nome de Jesus é que nós estamos reunidos. É no sangue de Jesus que nós estamos cobertos. Os anjos do Senhor estão à nossa volta. Senhor, eu quero clamar por essa pessoa que perdeu o gosto pelos desafios da vida. Essa pessoa que pensou em desistir, em desanimar, que falou: agora chega, basta para mim. Senhor, eu oro, vem agora em auxílio dessa vida, vem em socorro agora, Pai, em nome de Jesus. Levanta o que está abatido, desanimado, caído, decepcionado pela vida. Restaura as forças, muda a sorte dessa pessoa, Deus. Pai, em nome de Jesus, aquele que foi tomado por um medo, oh Deus, repreendo agora e paraliso todo medo, toda a força de Satanás através do medo
nessa vida, através da incredulidade que tem tentado invadir esse coração. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito, resisto e proíbo todo espírito de medo, de incredulidade. Cura-nos, ó Deus, nessa manhã, sara as nossas feridas, a ferida da rejeição do ventre. Deus, essa pessoa foi rejeitada ainda no ventre materno, estava lá no ventre, e a mãe pensando em matá-lo. Deus, traz a cura, abençoa, Deus, coloca a tua mão santa e poderosa. Vem o teu amor, Jesus, vem a tua aceitação, Jesus, a tua provisão. Remove, Senhor, todo espírito de culpa, todo o peso da culpa, toda acusação, remove, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos fortalece, fortalece na nossa fraqueza moral, na fraqueza espiritual, os momentos de aridez que passamos, ó Pai, quando desanimamos, ou se Satanás usou desse momento, eu proíbo agora em nome de Jesus, repreendo agora, paraliso agora todo o trabalhar de Satanás, toda a linha de ação dos demônios, eu proíbo em nome de Jesus. Senhor, traz a cura emocional. Oh Deus, nós colocamos agora os teus valores morais, ó Deus, como base, a única base do nosso viver, a base da minha vida, Senhor, é a tua palavra, os teus valores. Oh, aleluia, aleluia, Deus, o teu caráter, oh Deus, o teu valor. Senhor, abençoe aquele que não foi amado, que não foi compreendido, que foi rejeitado. Restaura, Deus, aquele que não foi considerado, que não foi valorizado, que ele possa olhar para o Senhor agora, o mais desprezado dos homens, o mais rejeitado entre os homens. Oh Deus, e essa pessoa agora se sente aceita pelo Senhor, valorizada pelo Senhor, abraçada pelo Senhor, compreendida pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus, por me sentir amado pelo Senhor, por me sentir seguro em teus braços. Recebe o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no encerramento do culto, no Salmo 139. Davi, um dia, também se sentiu rejeitado, incompreendido, decepcionado, frustrado, mas ele se voltou para Deus. Leia comigo, por favor, calmamente, cada versículo, e nós vamos finalizar o culto orando naquele versículo que mais tocar o teu coração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo,
as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo dos perversos. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louve ao Senhor com suas palavras. Senhor, eu te louvo. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Naquele versículo, naquela palavra que mais falou o teu coração. Senhor, eu te louvo porque o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor me prova, o Senhor conhece os meus pensamentos. Eu te amo, Deus. Muito obrigado, Deus. Ó Pai querido, faz de mim como Davi, que confiava em Deus, que convidou o Senhor a sondar os seus pensamentos e sentimentos, Pai. Venha sondar, Deus, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Venha sondar, ó Deus, o mais íntimo do meu ser. Cuida de mim, Jesus. Fica comigo, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego completamente a Ti. Graças eu te dou nesta manhã. Graças e louvores, honras, adoração, exaltação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nos coloquemos de pé, por favor. Levante suas mãos para Ele. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Eu quero orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Querido Deus, olha para essa vida que está com suas mãos estendidas para o Senhor. Pai, eu libero a palavra de bênção, de cura, de libertação, de restauração, de cura de todo trauma emocional, de toda rejeição. Pai, eu profetizo que é um novo tempo na vida dessa pessoa. Oh Deus, um tempo de coragem, de ânimo, de novas forças para enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas exteriores, os problemas interiores que virão. Em nome de Jesus, eu abençoo com paz, com saúde, com alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.